Salve, salve, estudante! Tudo bem contigo? Meu nome é Mário Gouveia, eu sou teu professor do curso técnico em Biblioteconomia e nós estamos na disciplina Estatística aplicada à gestão da informação. Essa é a competência 2, em que você vai aprender a compreender a gestão da informação com apoio em modelos estatísticos. Sem demora, vamos lá, vamos começar falando sobre um diferencial, tá? Na atualidade, no contexto em que a informação se apresenta como um sinônimo de poder e seu fluxo é global, contínuo e veloz, a análise estatística de dados representa um diferencial para uma gestão eficiente. A gente já deu essa palhinha na competência 1, agora a gente vai aprofundar essas reflexões. Vem comigo! A partir dessas análises, um gestor capacitado consegue implantar melhorias tanto nos processos de elaboração e execução de produtos e serviços de sua empresa, quanto no atendimento de qualidade aos seus clientes. E isso também vale para bibliotecas, vice? Vamos ver, vem aqui comigo. Isso acontece quando a bibliotecária, quando o bibliotecário analisa a frequência ao espaço para estudos e leituras. Ela analisa a recorrência a empréstimos de livros e reclamações e feedbacks qualitativos sobre o grau de satisfação do usuário com a biblioteca, com o seu acervo e com os seus serviços, ok? Com base nisso, o bibliotecário pode traçar um perfil do usuário, apontando hábitos para a recuperação da informação e identificando e compreendendo as suas necessidades, ok? A gestão da informação tem suas origens associadas às necessidades de organização e triagem de documentos entre aqueles que podiam ser descartados e os que de fato eram úteis por serem entendidos como remédios contra os esquecimentos e os envenenamentos da memória. Olha aí, o livro entendido como um remédio contra o esquecimento e contra o envenenamento da memória. Ficou curioso? Volta lá no teu e-book que tu vai ver isso direitinho, tá? Pormenorizado, não deixa de ler o e-book, hein? A tarefa de distinguir a relevância das informações registradas cabia a um grupo muito pequeno, cabia a um grupo restrito de pessoas que eram dotados de superpoderes. Que superpoderes eram esses, professor? Eram superpoderes de construir narrativas históricas que eram capazes de explicar o mundo, explicar as relações sociais, políticas e econômicas. E nem sempre essa narrativa ela era uma narrativa ok, era uma narrativa legal, né? As narrativas, muitas vezes, elas eram mentirosas, elas contavam, traziam mitos e faziam com que as pessoas acreditassem naquilo como verdade. Só a partir da segunda metade do século XX, com o processo de inovação tecnológica na informação e na comunicação, é que começou a ser valorizado o ponto de vista do usuário quanto às classificações de relevância das informações. Veja o tempo que se levou, né? O usuário ele só começa a ser considerado na segunda metade do século XX, minha gente. A gente está falando aí de menos de 100 anos atrás, né? Bem menos de 100 anos atrás. Isso aí é uma virada interessantíssima para a biblioteconomia, quando se começa a ver o papel do usuário, né? E como esse usuário ele se sente, como ele é relevante para que a gente consiga ofertar melhores serviços de recuperação de informação, de disponibilização, de acesso à informação, tá? Nesse contexto, a informação deixa de ser entendida como uma espécie de decodificação de dados ou apenas uma notícia sobre determinado evento para representar um recurso essencial e um fator de gerenciamento estratégico indispensável à tomada de decisão. Uma empresa, por exemplo, como a Netflix, ela transforma os dados dos usuários em conteúdo criativo e lucrativo. Você sabia disso? Não sabia? Então vem comigo que agora você vai ficar sabendo. Os dados obtidos a partir dos estudos de hábitos de consumo dos usuários da Netflix, eles revelam informações preciosas que são capazes de melhorar continuamente os produtos que existem e ofertar produtos inovadores com base em padrões de resposta de seus usuários. Para você ter uma ideia, quando se tratou de analisar os dados de consumo em 2011, a Netflix percebeu que os filmes que eram estrelados pelo ator Kevin Spacey e os filmes que eram dirigidos pelo diretor David Fincher, eles faziam muito sucesso.
tá? E também uma minissérie britânica que existia em 1990 sobre política. Então, ok. Então, o ator Kevin Spacey né, faz sucesso, as pessoas gostam dos filmes dele, gostam dos filmes dirigidos pelo David Fincher e gostam muito de uma minissérie, né, que fala sobre política. O que é que a gente faz? A gente junta tudo e oferta um produto novo. E foi isso que fizeram, tá? A Netflix lançou em 2013 uma série original chamada House of Cards, né, que em 2017 chegou à 6ª temporada. E, gente, se chegou à 6ª temporada, né, foram 6 anos essa série acontecendo, é porque esses índices eles foram acompanhados ano a ano e a audiência revelou que a série deveria continuar. Então, é tudo analisado, tá? Todo tempo a gente está oferecendo, a gente está entregando de graça dados de consumo, hábitos, desejos, né? A gente faz tudo isso quando a gente usa a nossa querida internet. Esse é apenas um exemplo de como as nossas vivências, cada vez mais imersas nesses ambientes digitais, elas são utilizadas por empresas diversas, né? Que vão buscar nesses hábitos, nesses gostos, nessas preferências, aquilo que possa ser ofertado, aquilo que possa ser oferecido, aquilo que possa gerar lucro para essas empresas. Esse fenômeno curioso tem a ver com o que se chama de small data, tá? São as pequenas informações, as informações que são relacionadas ao nosso cotidiano, às nossas preferências. E essas pequenas datas, elas fazem grandes negócios. A small data, vamos explicar melhor, ela trata de uma pequena quantidade de dados, como eu acabei de falar, né? Que é apreendida por ferramentas de análise e conecta pessoas a partir dos seus comportamentos e preferências, né, a partir de percepções relevantes extraídas de redes sociais e de sites de busca. Então, o que você entrega lá na rede social, o que você procura lá no Google, tudo isso é filtrado, tudo isso vira dados. Esses dados são analisados e são produzidas informações e tomadas decisões. Tá vendo a estatística aí? Olha a importância dela, né? E tudo isso possui a finalidade de reforçar a assertividade quanto à tomada de decisões e a geração de insights que vão trazer bons resultados quando forem utilizados e processados. Agora, vê só. Vamos falar um pouco sobre métodos estatísticos e como esses métodos estatísticos são utilizados para mapear informações contidas em livros, por exemplo, em artigos de revistas acadêmicas, tá? Vê bem, embora essa prática ela já acontecesse desde o século XIX, foi no século XX que essas técnicas ganharam legitimidade. Quando se trata, por exemplo, da bibliometria, o gestor ou a gestora que tem acesso a estudos bibliométricos sobre temas mais específicos, ele consegue compreender quais são os autores e obras que representam as correntes teóricas que são mais aceitas, que são utilizadas e citadas em outras obras e em trabalhos acadêmicos. É a partir daí que a bibliometria ela vai conferir ao gestor ou à gestora da biblioteca uma maior assertividade nas tomadas de decisão quanto a adquirir livros ou descartar esses livros. Ok? Já a cientometria ela vai consistir em um estudo que vai focar as inter-relações entre os pesquisadores e sua produtividade. Isso pode revelar as influências consolidadas de um pesquisador ou de uma instituição no processo do conhecimento e no progresso do conhecimento científico, mas também evidencia importantes critérios para a alocação de verbas em projetos de pesquisa, por exemplo, né? E a gente sabe que pesquisadores que têm influência, que pesquisas que são relevantes, elas vão atrair mais investimentos, seja da iniciativa privada, seja dos órgãos federais. A infometria, por sua vez, ela se apropria de métodos bibliométricos e cientométricos para apreender os aspectos cognitivos da atividade científica. Ela estuda aspectos quantitativos da informação em qualquer formato referente a qualquer grupo social. Peraí, não vai me dizer que já acabou? Pois é, né? O que é bom dura pouco. Essa videoaula ela está terminando e essa é a última videoaula que você tem dessa disciplina. Nós temos apenas 2 competências, então você pode até ficar feliz porque terminou, mas não esqueça que você precisa ler o e-book, acessar os destaques, fazer a avaliação semanal e as atividades complementares para que você possa ter uma melhor aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em outras oportunidades. Sucesso para você. Até mais!